Alô, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos veem pela internet. Obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui na noite de hoje para dar o suporte ao nosso querido amigo e colega Alexandre Secolim, onde vai falar sobre Instruí-vos, eis o segundo. E eu convido a todos vocês nesse momento que possamos dar início aos nossos trabalhos com uma prece, que nós possamos elevar o pensamento ao alto nesse momento, acalmando nossos corações, a nossa mente, pedindo a espiritualidade maior que nos envolva nesse momento, para que estejamos preparados para esse momento separado, para que possamos estar conectados com a espiritualidade maior, deixando de lado as vicissitudes do dia, os acontecimentos, fortalecendo essa comunicação e essa ligação com o nosso Divino Mestre. Querido companheiro, irmão de todas as horas, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos concede de estarmos juntos, de continuarmos lutando, colocando à frente o Teu Evangelho junto à doutrina dos Espíritos. Pedimos, Divino Mestre, queridos mentores, que envolva o nosso querido amigo na noite de hoje, que ele possa explanar o Teu Evangelho e a doutrina de maneira simples e tranquila. Que o seu trabalho possa atingir os nossos corações e consciências. Querido Mestre Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, nosso querido Pai, em nome dos mentores espirituais da nossa casa, nós pedimos permissão para dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Agora eu convido o Alexandre. Boa sorte, Alexandre. Boa noite a todos. Que Jesus esteja na casa de cada um de vocês e junto aos seus familiares e também junto àqueles que não puderam comparecer ou nos escutar nesta noite, pelo menos ao vivo, porque depois ficando gravada a palestra, todo mundo tem a oportunidade de uma segunda chance. Bom, o tema de hoje é o tema Instruí-vos, eis o segundo. E esse tema, na verdade, ele é a segunda frase de um parágrafo completo que foi ditado, veio do Espírito Verdade, um espírito que trabalha diretamente para Jesus. E isso está escrito por Allan Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a primeira frase que ele dita começa com espíritas, mas eu acredito que isso daí aplica-se a todos nós, independente da sua preferência de religião, suas crenças, ou aquilo que você também não crê. Então o primeiro ponto que ele diz é: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Todos nós temos uma única missão aqui no planeta Terra. É aprendermos o auto-amor e aprendermos a amar o próximo. O que é bastante difícil, porque isso exige a resignação do egoísmo por completo. Então não é necessário nós repetirmos aqui que o aprendizado dessa tarefa divina, ela vem ao longo de muitas encarnações. Ninguém consegue aprender tudo numa única vida, numa única encarnação. Daí a misericórdia de Jesus em nos permitir muitas idas e vindas até que possamos evoluir e nisso seguir nossa trajetória onde a felicidade é o objetivo último. E a segunda parte dessa frase é: instruí-vos, eis o segundo. Bom, a gente já comentou aqui em palestras anteriores e a gente explicou que de nada adianta um espírito ou uma pessoa somente ter a inteligência. Porque a inteligência, se ela não vem acompanhada de um elevado padrão moral, ela pode ser utilizada para fins que não são os do bem. Daí ver-se muitas pessoas que nós poderíamos dizer que são inteligentes cometendo barbáries.
né? Não precisa ir muito longe nem exemplificar isso, porque é uma coisa que a gente rotineiramente vê no dia a dia, vê na televisão. Os escândalos estão aí por todos os lados. E a sabedoria é quando você tem o avanço moral para então combinar a inteligência com atitudes elevadas. Por isso que na categoria dos espíritos, os espíritos sábios estão em uma categoria muito mais elevada do que os espíritos somente pseudo-sábios, que são aqueles que acham que sabem tudo. Então, a instrução que o Espírito Verdade nos alerta a ter, não é somente uma instrução de você estudar, ler, adquirir mais conhecimento, seja ele técnico, humano, científico, o que for. Mas, na verdade, é você se empenhar em se conhecer e conhecer também o mundo espiritual, para que com isso você tenha a oportunidade de ter uma vida mais tranquila, menos atribulada, atraindo menos problemas patológicos, contraindo menos dívidas futuras, tendo menos problemas no dia a dia de relacionamento, etc. Então, a instrução, né, um recado que vem aqui de um espírito de uma altíssima estirpe para todos nós, é uma coisa para nós levarmos a sério. Então a palestra de hoje vai nos mostrar que com a nossa dedicação, com o nosso empenho em estudarmos o que acontece além daquilo que a nossa frequência ocular nos permite ver, pode nos permitir ter uma vida muito mais tranquila, entender o porquê de algumas situações, e isso responde a muitos dos questionamentos que todos nós temos no dia a dia. Questões que, do ponto de vista humano, podem parecer sem resposta, mas quando você une a isso o conhecimento espiritual, isso deixa de ser um mistério. Bom, de novo, eu acho que é importante começar com um comentário de que nós nunca podemos nos deixar enganar pelo título de uma palestra, ou pelo nome ou capa de um livro. A gente nunca sabe o conteúdo que ali dentro se encontra, o quanto aquilo poderia ser benéfico para cada um de nós, se não no momento atual, no momento mais adiante da vida. Às vezes passando por uma situação, se você tem um conhecimento espiritual do que originou ou do porquê aquela situação foi atraída para a sua vida, a resignação e a tolerância para nós lidarmos com aquela situação infortúnia, ela vai estar muito mais próximo de nós e vai nos permitir passar por aquela tribulação com muito mais tranquilidade. Então, o desafio que vem aqui do tema dessa noite é para todo mundo pensar realmente no quanto dentro dessa encarnação você tem se dedicado para aprender sobre você mesmo, prestar atenção no seu eu próprio, no quanto você poderia melhorar, e também buscar o conhecimento de tudo aquilo que circunda a nossa vida. Não é verdade? A gente perde tanto tempo no telefone, na televisão, seguindo pessoas no Instagram, comentando coisas em Twitter, coisas que não têm nenhum valor, não é verdade? O que interessa para nós saber o que um artista falou para o outro? O que interessa para nós saber o que um político atacou o outro? Então é muito desgaste de energia para temas fúteis e temas que não permitem ou não burilam em nada o nosso avanço espiritual. Bom, e sejamos progressistas, né, desprovidos de preconceitos, evitar de ficar julgando que algo que você crê ou que você idolatra é melhor ou pior do que aquilo que o outro crê ou idolatra. Todos nós estamos em um estágio diferente de avanço espiritual, então aquilo que mais se adequa à pessoa A pode não ser a melhor ferramenta, o melhor remédio à pessoa B, porque eles estão em estágios diferentes, a aceitação dos fatos ela ocorre de forma diferenciada. E claro, do lado de lá da vida, do lado do mundo espiritual, os mentores, os espíritos de luz, aqueles espíritos anônimos que velam pelo nosso bem, eles também ficam de mãos amarradas, esperando o nosso progresso, esperando o nosso burilamento, que tem que vir através do esforço próprio, para então eles poderem se utilizar de nós
para isso ajudar mais pessoas ou a nós mesmos. Não é verdade? Você não pode exigir de alguém aquilo que a pessoa não está preparada a lidar. Essa é uma definição de insanidade. Então, para que nós possamos ser uma ferramenta do bem, para espalhar, né, a boa nova, a mensagem do nosso Senhor Jesus, é importante esse refinamento próprio, você entender as leis espirituais, ter bases firmes de conhecimento, para que você também não caia, ou seja levado, não é verdade, por marés, por correntes de pensamentos que são às vezes vindos de fontes que não existe a mínima reputação, não são médiuns fiéis, etc. Então é importante saber da onde vem a base do seu preparo para que o alicerce de tudo isso não ceda com o peso das atribulações. Bom, se você quer começar então estruturando o seu conhecimento espiritual, entendendo um pouquinho mais do que acontece do outro lado da vida, então a gente tem que começar da forma correta, não é verdade? Se um edifício está programado para ter 40, 50, hoje em dia 70, 110, 120 pisos, antes do edifício iniciar o processo de construção que o elevará às alturas, existe toda uma escavação. Então, para nós é a mesma coisa. Antes de você poder realizar coisas mais nobres, deixar de se irritar com coisas fáceis, você vai precisar primeiro fazer uma introspecção, um trabalho de base, para que a partir daí, com o alicerce bem preparado, bem estruturado, você possa suportar o peso das coisas do dia a dia, seja esse peso qual for. Então aqui, nada mais recomendado do que você começar através, né, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, que são as obras básicas, eu diria, o alicerce psicografado, né, por Kardec. Bom, temos também aí as obras de Chico Xavier, também seguindo todo esse trabalho de preparação do nosso ser, lendo coisas que vêm de um refinamento realmente que não se compara na Terra. Chico Xavier tinha uma mediunidade e uma herança espiritual sine qua non, e nós tivemos ele aqui na Terra conosco, então os que não tiveram a oportunidade de valorizá-lo enquanto ele ainda estava em vida, existe uma grande oportunidade agora de capturar esses ensinamentos que foram deixados para nós por espíritos bastante elevados, através das mãos benditas dele. Então, existe o que a gente chama da coleção Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros base, e é muito fácil de se encontrar esses livros, tem muitos livros desses em PDF, então assim, ninguém pode dizer que não está acessível esse tipo de coisa. Esses livros, muitos deles, se não todos, já existem além do idioma do português, já estão em inglês, já estão em espanhol, então para outras etnias, outras raças, outros idiomas também é possível nós contribuirmos com essa divulgação da doutrina espírita. Tem mensagens, né, para o nosso dia a dia também, de Chico Xavier, são livros já mais sutis, que se aplicam mais para situações no dia a dia. Isso é só para citar algumas das obras dele, né, porque são mais de 450 livros que foram psicografados, então seria ficaria bastante difícil sumarizar todos os livros que passaram pela mão dele aqui numa palestra de poucos minutos. Bom, da coleção Fonte Viva existem 5 livros, são livros bastante suaves, bons para o dia a dia. Aquela pessoa que às vezes não gosta de estudar algo nesse momento de forma mais profunda, esses são livros que te permitem ler às vezes 1 página, 2 páginas, 3 páginas por dia, de uma leitura bastante agradável, e com isso você já começa o processo de burilamento da sua própria alma. Se você quer lidar com uma outra linha de estudo, né, você quer renovar e repensar seus sentimentos, você está no momento de, olha, eu quero parar com tudo, quero fazer uma higienização mental, quero dar um outro rumo para a minha vida, quero deixar de lado aquele rancor, quero esquecer aquela pessoa que me fez um mal, quero aprender a perdoar. Aí nada melhor do que entrarmos na linha de Irmã Dufaux,
através das mãos do Vanderlei de Oliveira. E aí tem uma série de livros, né, que eles entram com muita precisão dentro do nosso coração e nos fazem repensar a forma como nós lidamos com os próprios sentimentos, como nós lidamos com o sentimento do próximo. Então, livros como Escutando os Sentimentos, Mereça Ser Feliz, Um Terço da Vida, Reforma Íntima, Emoções que Curam e Qual a Medida do Seu Amor. Então, vocês começam a ver, já que a palestra também foi estruturada para trazer para o dia a dia a praticidade, né? O objetivo aqui é nós conseguirmos encaixar essas séries de livros ou de estudos e de conhecimentos de acordo com o perfil e o desejo de cada um. Cada pessoa tem uma forma de ler, tem uma velocidade de ler, tem um assunto que lhe chama mais ou menos atenção. E nós temos que respeitar isso em todas as pessoas, o individualismo. Cada pessoa tem sua forma, então a gente não pode querer ditar uma única regra para todo mundo. Mas o mundo espiritual é muito vasto, muito preparado e nos deixou aí heranças inimagináveis de conteúdos que nós podemos absorver diferentemente em diferentes fases da vida. Um outro recado que vem do alto para todos nós, e a gente não cansa de falar nisso, é importantíssimo nós termos um mundo espiritual sem nenhum tipo de crença que nos limite. Então, para nós não deveria importar se um espírito se manifesta na roupagem fluídica, muitas vezes de um religioso, de um sacerdote, de um padre, de uma mãe velha, de um pai velho. Muita gente chama de preto velho, né? Mas a forma correta de se dirigir a eles é pai ou mãe velha. De um cientista, às vezes de um médico, de um indiano, uma pessoa. Quantos espíritos de luz fazem trabalhos incansáveis e maravilhosos pela Terra, são todos da linha do hinduísmo, né? Então, assim, um índio, por exemplo, e a gente tem que aprender que no mundo espiritual tudo funciona para um único fim, que é o fim da felicidade do ser humano, que é o fim do apoio a todos os espíritos que passam por esse planeta escola, um planeta que anda a caminho de um mundo de regeneração. Então, se nós aprendermos a estudar também esse lado da vida, nós vamos perceber que não existe o certo e o errado. As mesas mediúnicas são apoiadas por espíritos de roupagens fluídicas diversas, índios, caboclos, pais velhos, hindus. Então a gente percebe também ao estudar alguns desses livros que eu vou citar já já, que muitas linhas de religião, elas se complementam umas às outras. Então muitas vezes a Umbanda ajuda o espiritismo em algumas tarefas. Às vezes uma reza com fervor numa igreja católica, toda aquela energia que está se emanando daquele templo está sendo canalizada para um resgate coletivo numa outra região. Então não existem eventos isolados ou eventos que mereçam crítica de nenhum de nós, pelo menos no estágio de entendimento que nós temos no momento que nós estamos, né? Então, assim, é muito comum nós vermos o alto trabalhando em conjunto sem nenhum tipo de discriminação. Bom, você percebe, por exemplo, em livros como Aruanda, O Encontro com Pai João, Abraço de Pai João, Fala Preto Velho e Tambores de Angola, você percebe como as entidades que trabalham nessa linha de atuação ajudam os seres humanos em quaisquer regiões do planeta. Os pais velhos e as mães velhas, com a sua bondade incalculável, têm um papel muito importante muitas vezes na hora do merecimento de uma pessoa, deles eliminarem aquilo que a gente chama de contribuir no processo de eliminação de uma obsessão complexa. Por exemplo, às vezes o ser humano está sendo controlado por um chip que vem com o comando das trevas. Então, como você faz aquela operação, aquela cirurgia espiritual? Então, em muitas dessas cirurgias, onde estão médicos, estão ali do lado, né, legiões indígenas, estão pais velhos, mães velhas, porque precisa de amor. Então, mais do que a roupagem fluídica que se apresente um espírito A, B ou C, o que realmente interessa é a medição do amor deles, por nós e por aqueles que estão necessitando de ajuda.
Então, antes a gente discriminar ou falar, nossa, que horror, aquela pessoa ali, eu não vou mais ser amigo dela porque ela frequenta um templo de Umbanda. Ou que horror, eu não vou mais falar com aquela pessoa porque ele é católico e eu converso com ele os assuntos, né, do além-vida e a pessoa não acredita em mim. Então, assim, nós temos que respeitar as pessoas no estágio que elas se encontram. Isso é tolerância. Paciência é você ter calma. Tolerância é você entender que cada ser humano está num estágio evolutivo diferente. Então, quer se educar um pouquinho mais? Quer ficar menos ignorante antes de ficar falando besteira na frente dos outros? Então, assim, estuda. Né? O ser humano, ele não estuda nada, ele não quer nada, ele quer saber tudo. Aí você pode ter uma outra linha, você fala, ah não, Alexandre, eu sou aqui casca grossa, eu sou parrudão, eu quero ver o que está acontecendo lá embaixo, onde o bicho pega mesmo. Então você quer mesmo entender como é que funciona a região, né, das regiões abismais da Terra, ou os diferentes níveis de umbrais que existem, coexistem em relação à Terra, como a interferência divina atua nesses locais. Então, nesse caso, não tem nenhum problema. Só é importante todos nós sabermos que existem, para tudo que a gente faz, como tudo na vida, existe uma consequência. Então, você quer entender, quer ler, quer se aprofundar, eu quero entender como é que funciona a região dos 7 poderes lá nos umbrais. Eu quero entender por que a faixa de Gaza nunca vai ter paz, nem agora, nem nos próximos anos. Porque ali é uma usina, uma verdadeira usina da terra, de fonte de alimentação para a região dos 7 poderes nos umbrais. Eu quero ver o que acontece ali nos lugares onde os espíritos do mal trevosos mantêm espíritos sequestrados. Nossa, então assim, eu quero ver como é que funciona, por exemplo, Miguel, na limpeza que faz com todo o seu exército, todo dia, à noite, em todas as longitudes e latitudes da Terra. Eu quero entender como é que, né, o arcanjo Gabriel cuida dos umbrais, cuida dos espíritos que ali estão. Eu quero entender como é que são feitos os resgates nas regiões umbralinas, no Vale dos Suicídios, pelos espíritos que trabalham para Maria de Nazaré, né, os servos da Legião de Maria. Então assim, se você tiver essa linha, né, de gostar de estudo, não tem problema, leia, mas entenda o seguinte, que a falta de preparo espiritual e moral pode lhe ocasionar uma situação indesejável dependendo do quanto você deposita de emoção ou de fixação na leitura de um livro desses. E lembrando que nós estamos em quarentena, não adianta você ler um livro aí, né, tipo Legião, A Marca da Besta, e depois querer correr para o centro para tomar passe porque o centro está fechado, né? Então assim, você vai ter que se refazer sozinho em casa rezando. Então assim, cuidado com o que você faz também, tá bom? Bom, e aí se você gosta disso daí, tem milhões também, tem milhares de livros escritos por médiuns fiéis, médiuns que estudam esse lado da vida, né? Então tem os livros aí do Ranieri, O Abismo, por exemplo, O Lado Oculto da Transição Planetária, tem Os Dragões, tem Os Senhores da Escuridão, Legião, A Marca da Besta, né? Os Guardiões, são todos livros que explicam como os maiorais dos umbrais comandam os espíritos por situações hipnóticas, por maldade, né, por equivalência de frequência, porque vamos lembrar que ninguém está ali de graça, né, ninguém é coitadinho por estar numa região daquelas, todo mundo é atraído por aquilo que ele mesmo criou. Então esses livros explicam isso, mas também explicam a interferência divina nessas regiões, onde muitas vezes existem bases do bem completamente infiltradas nas regiões mais densas dos umbrais. Claro, disfarçadas numa situação de frequência onde os espíritos maléficos que ali estão não conseguem visualizar os participantes de Jesus ali reportando diariamente o que está sendo planejado contra a Terra ou contra os seres humanos. Então, é aquela história, enquanto o mal ele está caminhando numa velocidade X, o bem ele está muito adiante, porque não existe o mal. Vamos lembrar que o mal é a ausência do bem. Então tudo aquilo que nós nomeamos de Satanás ou demônio, na verdade é uma simbologia para espíritos que ainda não encontraram a luz. Tá? E esses livros tratam disso, são livros que abrem bastante a nossa cabeça, porque para nós também aprendermos
como se defender, não deixa de ser importante você entender como o inimigo trabalha. Né? E só citando, por exemplo, uma passagem de um desses livros, André Luiz nos conta que não existe um só cantinho do planeta onde Jesus não tenha colocado a vida. E ele, numa excursão que ele teve a oportunidade de fazer em espírito pela região umbralina, ele descreve agora que ele avistava no alto de um cume, com uma beleza indescritível, o anjo Gabriel. Né? E ele falava que a luz era tanta que ofuscava o olhar dele. E claro que o André Luiz estava sendo guiado, e na percepção dessa excursão educacional, no caso para André Luiz, ao perceber a aproximação deles, o Gabriel diminui a luz dele para que ele possa, né, ter uma aproximação dessas pessoas. Então o educador, o mentor de André Luiz, que o conduzia naquelas regiões, naquelas pairagens tristes da terra, ele se ajoelhou diante de Gabriel. Então André Luiz conta que ele ouviu uma voz como ele jamais ouviu na vida dele. E o Gabriel disse o seguinte: não te ajoelhes diante de mim, que sou criatura como tu. Amemo-nos sem humilhação. Jesus, que é a esperança de todos, desceu ao mundo em humildade. Levanta-te e olha-me, que eu te amo com toda a minha alma. Bom, e André Luiz conta que o rosto do instrutor dele nesse momento se encheu de lágrimas e era um choro compulsivo, né, daqueles que você realmente chora profundamente e não consegue parar. E ele, André Luiz, falava que ele, ao contemplar o anjo, ele falava que era indescritível a idade. E isso é normal em livros que descrevem um pouquinho daquilo que a gente tem acabado de viver, sobre os espíritos que são de uma estirpe mais alta, espíritos mais puros. Você não consegue distinguir, como se distingue na Terra, né, a idade pela expressão facial ou pela condição da pele, né? Não existe isso com espíritos mais avançados. Então ele fala que ele não conseguia imaginar a idade do anjo, e ele falou que na hora que ele fitou o anjo, ele falou também que ele caiu num choro compulsivo. E o anjo olha para ele e fala: por que chorais? O reino de Deus é reino de alegria e paz, ide com Jesus. Então a gente já vê também pelas palavras do arcanjo, né, Gabriel, que cuida das regiões umbralinas, a firmeza do anjo, de um espírito dessa estirpe. E você percebe que, ao ler muitos outros livros, essa firmeza em comunhão com uma bondade infinita, ela é uma coisa particular dos espíritos avançados. Todos eles. Conversem com pessoas que conviveram com Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma personalidade super firme. Maria de Nazaré, Jesus Cristo e muitos outros. Então, não vamos pensando que quem é bonzinho, é mole, é fraco, aceita qualquer coisa, porque isso é uma confusão de conceitos, tá? Os espíritos iluminados têm a sabedoria, a inteligência, junto com a bondade e a firmeza. Bom, quem quiser entender uma outra linha de estudo, eu quero conhecer um pouco mais sobre a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Essa foto que aparece aqui para nós, ela foi retocada mais de 20 vezes pelo fotógrafo Vicente Ávila, de São Paulo. E enquanto ele retocava, Chico Xavier, através de Emmanuel, ele ditava a foto para esse fotógrafo, até que chegou no ponto onde Chico Xavier e Emmanuel se contentaram com a precisão que traduzia como Maria se apresenta nos momentos de trabalho mais próximos à crosta da Terra. Então, claro, Maria, ela, com a sua bondade infinita também, ela comanda uma legião que se chama Legião dos Servos de Maria. E eles são basicamente trabalhadores incansáveis no resgate de espíritos que se encontram no Vale dos Suicidas. Então, quando esses espíritos eles demonstram um primeiro sinal de arrependimento em função da antecipação do término da vida, esses espíritos são resgatados e eles
são chamados por nome no Vale dos Suicidas. Então existem livros também da Ivone Pereira, principalmente, que descrevem com riqueza de detalhes maravilhosa, admirável, como essas caravanas do amor chegam às regiões de sofrimento, principalmente de um sofrimento que vem através do suicídio. E quem quiser conhecer mais como foi Maria de Nazaré, o que ela fez antes, durante ou após a crucificação do nosso Senhor Jesus, esses 4 livros são pilares que vão dar exemplos maravilhosos, precisos da atuação da Santíssima Mãe de Jesus. Né, o livro Boa Nova, de Chico Xavier, o Inácio de Antioquia, escrito pelas mãos do Geraldo Lemos, né, pelo Espírito Teóforos. Miramês, também o livro Maria de Nazaré, e por Francisco também Cândido Xavier, Maria, Mãe de Jesus. Nesses livros você vai entender a missão de Maria, junto ao apóstolo João, também depois do desencarne do Mestre, na tarefa incansável de cuidar de espíritos sofredores, espíritos leprosos que passavam pela Casa Santíssima, como era chamado o lugar onde ela morava, e como foi o comunicado de Jesus para ela no momento que chegou a partida dela. Como foi comunicado a ela o que ela seria a mãe das estrelas, e hoje no planeta Terra, apesar de Jesus ser o governador do planeta, não existe um assunto relacionado à justiça do planeta que não passe pelo crivo de Maria. Bom, eu quero entender como é que funcionam as colônias espirituais. Sem problema, existem dezenas de livros que descrevem como são as colônias, como são feitos os trabalhos nas colônias, a especialidade de cada colônia, porque não é uma coisa só. Né? Então, livros como Cidade no Além, na verdade, a pessoa em desdobramento foi levado para conhecer dezenas de colônias espirituais que ficam em volta do Brasil. Né? O livro Nosso Lar descreve em detalhes a organização da colônia Nosso Lar, que fica basicamente a 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro. Aí entram outras colônias, né? Colônia Amor e Caridade. No livro também Memórias de um Suicida, você consegue entender o trabalho de refazimento de um suicida através do amor prestado pelas colônias de resgate. Tem já na internet documentação mais específica, por exemplo, como a Casa de Fabiano de Cristo, que está localizada numa região bastante difícil do umbral, né? Regiões onde realmente a coisa pega, né? Essas colônias, muitas vezes elas se encontram nas regiões mais difíceis, regiões de sofrimento. Elas se apresentam muitas vezes como verdadeiros castelos ou forte-apaches, para que vibracionalmente elas também imponham respeito na região que elas estão. Bom, continuando no intuito de nós aprendermos um pouquinho mais do que acontece na Terra ou o porquê das coisas, um fato que eu trouxe aqui para ilustrar a importância da instrução de cada um de nós. Esse é só um exemplo, mas é o caso, por exemplo, de Hitler. O que aconteceu? Então, a gente voltando à história para entender o todo, para não ficar julgando, na verdade, uma passagem de um espírito nos seus 50 e poucos anos de idade, que foi o que viveu o espírito de Hitler aqui na Terra. Então, antes de a gente julgar o que foi feito, o que deixou de ser feito na vivência de uma encarnação de um espírito milenar, vamos entender de onde vem a coisa. Então, no livro Francisco de Assis, ele explica que antes da descida do nosso Senhor Jesus, que foi um processo de adensamento do espírito que tardou mais de 10 mil anos do calendário terrestre, e o autor explica que o esforço que Jesus fez, e essa é a verdadeira paixão de Cristo, para se adensar e se permitir colocar de novo num corpo carnal como o nosso, nessa jaula carnal, o espírito teve que fazer um esforço que eles fazem uma analogia que seria equivalente ao tentar se colocar o sol dentro de uma vasilha de barro. Por isso que Jesus era constante às ações de jejum,
porque ele estava em constante luta também para que o espírito não desprendesse do corpo antecipadamente. Então, era daí que Jesus recorria muitas vezes a momentos de solidão, de oração só, sem ninguém em volta, ou ele se aproximava de lugares com natureza, com rios, cachoeiras, para ter esse refazimento. Então, uma falange de espíritos que prepararam o ambiente antes da chegada do nosso Senhor Jesus, eles desceram à terra e realmente fizeram uma limpeza massiva. E nessa limpeza massiva, conta-nos que foram removidos da terra mais de 2 bilhões de espíritos inferiores, e cuja animalização desses espíritos era também de uma coisa que era inenarrável, as brutalidades, as orgias e o nível de maldade que esse pessoal fazia na terra, claro, em espírito, antes da chegada do nosso Senhor Jesus. Então, é como se fosse um preparo, né? Se a gente tem hoje no modelo mais banal, a preparação toda de uma cidade ou de um palanque, quando um político de importância vem fazer uma palestra ou vem fazer um comício, alguma coisa, nós imaginemos isso elevado a milhões de potências, né? Para o caso de Jesus Cristo descendo à terra, uma situação onde o ambiente estava muito contaminado. Teve que existir uma limpezinha antes para permitir que a Boa Nova não fosse afetada nos seus princípios por esses espíritos malfazejos. Então, existia sobre a terra, na região do Equador, sobre a região do Equador, isso não era por acaso, isso foi colocado ali por causa da linha do Equador. Existe uma explicação mais detalhada no livro, mas basicamente a proximidade do Sol era importante contra essa colônia de espíritos trevosos para não permitir que eles passassem do ponto que eles tinham que ter ali, né? Era uma prisão, basicamente uma jaula vibracional. Então o Sol ajudava a queimar muito dos miasmas que os padrões morais baixos desses espíritos produziam. Então essa cidade espiritual chamada A Cruzada, ela tinha esse nome porque a planta era uma forma de cruz, e essa cruz em cada uma das suas pontas ela era quebrada nas 4 hastes. Bom, cada uma dessas hastes da cruz ela tinha um príncipe das trevas, um dragão, né, um príncipe das milícias que coordenava ali milhões de espíritos escravos. E Hitler, ele era um desses príncipes, ele comandava uma dessas pontas do layout dessa colônia cruzada. E diz que ali foi onde esses espíritos eles ficaram presos por mais ou menos 1000 anos, antes que lhes fosse permitido o processo de uma nova encarnação na Terra. Então, esses espíritos que ali estavam eram espíritos com altíssimo nível intelectual. Ali existiam magos, espíritos altamente especializados na manipulação de energia, existiam cientistas, médicos, ex-militares. Então não era qualquer espírito que estava comandando aquela região. E eram espíritos que já conheciam, obviamente, o poder moral, a estirpe moral do comandante do planeta Terra, do nosso Senhor Jesus, e angariavam uma raiva imensurável contra o nosso Senhor Jesus. Então, eles sabiam, por aquilo que foi pregado para eles, que após esses 1000 anos de prisão vibracional, eles voltariam à Terra. Então, eles utilizaram esses 1000 anos para se planejarem em todos os detalhes em como eles voltariam à Terra para simplesmente tentar aniquilar a Terra. Obviamente que o alto, sabendo disso, também preparava a Terra para receber esses irmãos errantes, infelizes, porque era um maior exemplo da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Você vê, se Jesus, com misericórdia, planeja com todos os seus soldados do bem um cenário amoroso para que esses espíritos errantes nesse nível tenham a oportunidade de se refazerem da mesma forma que cada um de nós tem, imagina a misericórdia de Jesus que aguarda cada um de nós. É infinita. Depende só de nós o caminho que nós queremos trilhar rumo à felicidade absoluta. Bom, e claro, essa parte da cidade da Cruzada era comandada por Hitler com
muita audácia, muita austeridade, muito orgulho, obviamente, e muita rigidez. Bom, eles contam nesse livro, né, pegando agora um pouquinho mais de detalhe, que num determinado momento, esses espíritos não era para eles desconhecido futuros que lhes aguardava. Eles tinham total consciência de que eles teriam uma oportunidade na Terra, de encarnação na Terra. Então, claro, eles usaram esse tempo que eles estavam nessa prisão para guardar essa raiva e planejar de que forma, uma vez encarnado aqui, eles obteriam o melhor cenário para dominar o planeta e acabar com o planeta. Conta nesse livro que o solo dessa cidade, das Cruzadas, era um solo muito viscoso, mas como lá existiam muitos cientistas, muitos magos, com a manipulação dos elementos da tabela periódica, que a tabela periódica também varia muito daquilo que nós conhecemos na Terra, versus o que está disponível no mundo espiritual. Por exemplo, a nossa tabela periódica tem aproximadamente 115, 118 elementos. No nível, por exemplo, da colônia, nosso lar, que é uma coisa próxima da crosta da Terra, não estamos falando de um mundo feliz, nada muito avançado, nós estamos falando de uma coisa relativamente próxima à Terra. A tabela periódica já, no nível do nosso lar, já possui 450 elementos. Então, aquilo que para nós é invisível, nesses outros planos da vida, são energias altamente manipuláveis. Bom, e com a evolução do conhecimento desses espíritos trevosos, eles foram aprimorando também, e o livro conta que com a manipulação dos elementos, esse chão viscoso dessa região fértida, ele passou a ser uma coisa mais como se fosse pavimentado, então podia-se caminhar de forma diferente, né? E diz que esses espíritos manipulavam também a combinação eletroquímica do ar, que lhes servia como alimento, renovando-lhes as energias. Bom, eles contam nesse livro, né, de Francisco de Assis, que os vícios que ali eram cometidos era uma coisa incontável. A falta de pudor era sem limites. O sexo em total desalinho tomava proporções assustadoras, envolvendo todos os habitantes. E essa era uma condição, era uma sofisticação que vinha da brutalidade e da prepotência dos dragões que tinham nas mãos o domínio e o comando daqueles espíritos que eram levados sob uma total hipnose, né? De acordo com os luxos deles. Bom, e não lembrar que essas reminiscências que eles tinham, esses gostos por esse tipo de situações baixas, já vinha também de experiências que eles tinham tido antes na Terra. Então eles ficavam ali alegando faltar a inteligência nos homens da Terra, coisa que eles tinham de sobra. Então eles sabiam que a meta deles no final era a liberdade, quando o alto permitisse a extinção dessa jaula vibracional e que eles pudessem então chegar na Terra depois da eliminação desse cinturão energético. Bom, não precisa se dizer que, infelizmente, o espírito de Hitler, que chegou aqui ao princípio querendo ser um pintor, logo se deixou se fraquejar e basicamente cometeu todos os crimes hediondos que todos nós conhecemos, com uma perseguição implacável aos judeus. E para a gente entender o porquê dessa raiva, desse sentimento infeliz dele perante aqueles judeus, isso vem do passado da colônia As Cruzadas, onde muitos dos comandados dele eram espíritos que não queriam seguir as ordens dele, eram espíritos preguiçosos. Então, quando esses espíritos também reencarnaram na Terra, reencarnaram muitos deles como judeus, Hitler, tendo essa raiva angariada da postura desses espíritos, agora, em vida, começa uma perseguição implacável a todos aqueles que ele sabia que não queriam se submeter ao seu luxo, à sua hipnose no orbe. Então, os livros também explicam que isso não foi por acaso, isso não foi uma infelicidade, uma coisa do azar, uma coisa que aconteceu sem um planejamento.
os espíritos que passaram pela situação do Holocausto, eles explicam que eles também tinham uma condição de resgate para passar por aquele sofrimento que eles passaram. Então, não existe o acaso. A situação poderia exigir de nós aqui dias de explicação dos cenários, dos porquês, mas é importante nós sabermos que tudo o que acontece, se não existe uma explicação no mundo físico, cabe a nós buscar explicação através do mundo material, daquilo que é deixado para nós pelas mãos de médiuns fiéis, médiuns maravilhosos amparados por espíritos iluminados. Uma coisa que muitos de nós não conhecem ainda é que Gandhi manteve contato com Hitler. O Al-Gandhi foi um exemplo maior de como conduzir as coisas sem violência. Ele basicamente buscou a independência da Índia, do poderio britânico. Ele sempre fez isso através de muita paz, muito amor. Não muito diferente da Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, eu me lembro uma vez, num livro dela, ela disse: se vocês me chamarem para uma passeata contra a guerra, eu nunca irei. Mas o dia que me convidarem para uma passeata pró-paz, eu estarei na frente. Então é como nós colocamos as coisas. Então, aqui, por exemplo, é uma prova de que Gandhi, na sua bondade também infinita, na sua missão pela Terra, nos anos que ele viveu aqui no planeta, ele tentou escrever várias cartas a Hitler. Nessa carta, por exemplo, ele pede a Hitler que se existe uma pessoa no mundo que poderia ter o poder de evitar uma Segunda Guerra Mundial, que era ele, e que ele pedia com todo o exemplo dele de humanidade que Hitler atendesse esse pedido dele. Mas a humildade de Gandhi era tanta que nessa carta, por exemplo, ele diz que se de alguma forma essa carta for entendida como uma solicitação muito deliberada, que ele já se antecipava e pedia desculpa de ter escrevido para Hitler. Bom, depois disso, houve a possibilidade, né, graças ao Geraldo Lemos, de uma situação onde Chico Xavier nos explica o seguinte, e essa conversa foi publicada pelo Geraldinho no dia 31/3/2011 no Facebook dele, e eu tive a oportunidade de conversar com o Geraldinho agora sábado passado, onde eu pedi para ele a permissão de colocar isso daqui em público, né, através de uma palestra onde eu estaria proferindo algo que a autoria pertencia a ele. Então ele me autorizou sem nenhum problema. Então aqui ele conta que um dia com o Chico Xavier, ele perguntou para o Chico Xavier: ô Chico, onde está o espírito de Hitler? Então Chico Xavier explica que depois do desencarne, as altas esferas que trabalham para Jesus determinaram que Hitler ficaria preso 1000 anos do calendário terrestre numa solitária no planeta Plutão. E ele explica que isso não foi só uma consequência de atos hediondos como os que ele cometeu, mas ele deixa claro também que seria impossível deixar o espírito de Hitler pairando, né, na região da Terra, porque a raiva, o ódio, a vingança que era desejado por todos aqueles que passaram o sofrimento nas mãos de Hitler, seria impossível o espírito aguentar aquela pressão. Então, também pela misericórdia divina, essa prisão solitária no planetóide Plutão foi dada a sentença a Hitler também para proteger ele dessa carga massiva que viria de energias pesadíssimas em cima de seu espírito. Bom, esse período de 10 séculos, né, 1000 anos do nosso calendário, basicamente o Hitler teria a oportunidade aí de refletir sobre tudo aquilo que, infelizmente, ele cometeu nessa passagem rápida da vida dele, nessa nova chance que ele teve. E que depois disso ele teria uma outra oportunidade de continuar no seu ciclo de refazimento e de avanço espiritual.
Bom, então, Geraldinho, nessa conversa com o Chico Xavier, ele continua. Então, Chico, o planeta Plutão é um planeta penitenciário? E o Chico Xavier responde, é sim, Geraldinho. Em nosso sistema solar, temos penitenciárias espirituais em Plutão, em Mercúrio e em nossa Lua terrena. Bom, tem muitos livros que explicam que a Lua, na verdade, é um ponto de apoio, é um observatório da Terra. E é um ponto também de transbordo de espíritos que estão sendo expurgados para planetas de mais baixa categoria ou sendo levados, conduzidos por amigos de outras esferas espirituais, transferidos a outros planetas, outras prisões mais distantes do orbe, que necessitariam já de equipamentos e naves espaciais para fazer esse transcurso no espaço com velocidades mais elevadas, levando milhões de almas que já não mais pertencem à vibração da Terra. Então, esses três locais, a Lua, Mercúrio e Plutão, são o que a gente poderia chamar de prisões planetárias no nosso sistema solar. Bom, e o interessante aqui, a gente vê a bondade de um espírito como o de Gandhi, e quando Gandhi já desencarnado, ele desencarnou em 1948, ele ficou sabendo do destino que havia sido dado a Hitler, ele se comoveu e ele solicitou uma reunião com o nosso Senhor Jesus Cristo. E, claro, quando você pede as coisas com fervor, um espírito dessa magnitude, a solicitação dele foi atendida, o nosso Senhor Jesus Cristo o recebeu pessoalmente e Jesus Cristo se sensibilizou pelo amor de Gandhi perante o espírito de Hitler, perante o sofrimento que aquele espírito estaria passando naquela solitária lá em Plutão e queria se dedicar a ajudar. Então foi aí que o nosso Senhor Jesus Cristo autorizou Gandhi trabalhar espiritualmente no refazimento do espírito de Hitler. Então a gente vê como o alto sempre tem seus missionários, espíritos que têm um amor que é incalculável para todos nós. Bom, e Maria de Nazaré, para a gente terminar, nos deixa uma mensagem. Depois de nós vermos quanta informação está disponível em livros psicografados, disponíveis para todos nós, muitos deles em diversos idiomas. No livro Inácio de Antioquia, pelas mãos de Geraldo Lemos, Maria diz o seguinte, um trecho de uma carta de Maria de Nazaré a Inácio de Antioquia. As coisas que você ouviu e soube por João, o apóstolo querido, a respeito de Jesus são verdadeiras. Acredite nelas com alma e coração. Estude-as. Siga firmemente seus votos cristãos. E mantenha sempre o espírito forte e extasiado em Deus, nosso Pai. Amém. Que o amor de Jesus Cristo permaneça na casa de cada um de vocês, no coração de cada um de vocês. De novo, procurem a autodisciplina, o processo da autodisciplina e sigam o fluxo que mais lhes encanta a cada um de vocês de forma individual, o assunto que mais lhes chama atenção. Mas o importante dessa noite é a mensagem de que nós todos temos que nos instruir. Conhecendo mais o mundo espiritual, aquilo que o mundo físico não explica, todos nós vamos estar fazendo um trabalho de burilamento para nós mesmos. No nosso trabalho, na nossa cavalgada individual rumo à felicidade, e isso também, esse conhecimento que vem através dessas leituras, nos permite entendimentos mais avançados, mais elevados de outros padrões morais, e isso nos ajuda bastante a passar com resignação pelas situações difíceis a que todos nós estamos hoje basicamente aqui submetidos na Terra, tá bom? Espero ter sido de ajuda para todos vocês a mensagem do alto e que o nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Que assim seja. Nós vamos agora fazer uma oração de encerramento para a gente agradecer a oportunidade desse conhecimento que chegou a cada um de nós. Então, respirando fundo e fechando nossos olhos,
Vamos agradecer o trabalho incansável da Legião do Bem para conosco, nossos familiares, nossos amigos e também com aqueles espíritos de jornada com os quais temos dificuldade de relacionamento. Pois através deles também evoluímos nosso padrão moral, nossa paciência, o nosso entendimento. Que o amor de Maria de Nazaré abençoe todos os espíritos aqui nesse planeta.